Vou apresentar agora o seminário sobre o capítulo 10, Distúrbio da Proliferação e Diferenciação Celular, do livro de Patologia Humana, onde se dá a proliferação e a diferenciação celular. Elas são processos integrados que mantêm a população celular dentro dos seus limites fisiológicos para que não haja um crescimento ou um rompimento quando há o crescimento dessas células. E quando há alteração, elas resultam em distúrbios que pode ser tanto pela proliferação celular quanto pela diferenciação, ou quando há as duas ao mesmo tempo, tanto a proliferação quanto a diferenciação celular. E essas lesões, quando acontecem esses distúrbios, elas são separadas, elas são agrupadas para ter uma maior facilidade para a gente reconhecer, que são a alteração do volume celular, que se dá quando a célula ela recebe um estímulo fora do normal, acima do normal, onde há o aumento da síntese e do seu volume, que ocasiona a hipertrofia celular. Temos também as alterações da proliferação celular, que quando tem o aumento da taxa da divisão celular, acompanhada da diferenciação normal, se dá pelo nome de hiperplasia, e também quando há diminuição da taxa da proliferação celular, que se dá pela hipoplasia. Assim, ela ocasiona a chamada anemia hipoplásica. Temos também alterações da diferenciação celular, que é quando as células de um tecido ela acaba se modificando do seu estado normal, ocasionando onde a gente chama de metaplasia. Temos as alterações da proliferação e diferenciação celulares, que é quando há as duas, que é quando a proliferação e redução ou a perda, da diferenciação, que se dá pelo nome de displasia. E nós também temos outros distúrbios que acabam gerando a agenesia, que é a anomalia congênita, onde o órgão ou parte dele acaba não se formando. Temos a distrofia, que são várias doenças degenerativas, sendo sistêmicas, genéticas ou não. Temos a ectopia ou eretopia, que é a presença de um tecido normal em uma localização anormal. Temos a amartias, que é um crescimento excessivo do tecido ou de um órgão ou parte dele. E por fim, temos a coristia, que é o crescimento de um tecido normal, porém em um sítio que não é normal de se encontrar esse tipo de tecido. Aqui temos a imagem que eu retirei do próprio livro, que é o resultado de alguma dessas alterações, onde aqui temos a síntese normal, e aqui temos a hipotrofia, que é a redução, já está bem pequenininha, e aqui temos a hipertrofia da célula, que é o contrário da hipotrofia, que é o aumento. Continuando, agora eu vou falar sobre o significado de alguma dessas alterações. Como a gente já viu lá na foto, vamos começar pela hipotrofia, que ela é, como eu disse, a redução quantitativa tanto da estrutura como da função da célula, e ela diminui o volume da célula e dos órgãos que ela acaba atingindo. Ela pode ser fisiológica ou patológica. Temos a hipertrofia, que é o aumento exagerado dessa célula, que altera a estrutura e a função da célula, como igual à hipotrofia também, e ela também pode ser tanto fisiológica quanto patológica. Temos a hipoplasia, que é a diminuição da população. A hipotrofia é a diminuição do componente estrutural, e a hipoplasia é a diminuição da quantidade em si das células, ou de um tecido, e também ela pode ser tanto patológico quanto fisiológico. Temos a hiperplasia, que é o contrário também, que já é o aumento anormal dessa população celular, ou do órgão, ou da parte desse órgão, que também pode ser fisiológico ou patológico. Temos a metaplasia,
que é uma mudança de um tipo de tecido adulto em um outro da mesma linhagem. Temos a displasia, que é denominada por condições patológicas muito diferentes, é um termo meio confuso também. Temos as lesões e condições pré-cancerógenas, que certas alterações morfológicas ou patológicas, onde é associado maior risco de aparecimento de um câncer. E temos a neoplasia, que é uma lesão por proliferação celular anormal, descontrolada e autônoma. Ela é por conta própria. E dentro da neoplasia, nós temos as neoplasias benignas, que elas não apresentam um problema tão grande para o portador, um crescimento organizado em geral, de forma lenta e acaba apresentando limites nítidos. E temos as neoplasias malignas, onde é uma das principais causas da morte do Brasil, não só no Brasil, em todo o mundo, que ela tem por células anormais que se dividem incontrolavelmente e acabam destruindo os tecidos do corpo. Agora um pouquinho da carcinogênese, que já é, no caso, a formação do câncer, e sobre os seus mecanismos de formação e desenvolvimento das neoplasias. As células tumorais, elas se originam das células normais, que no caso sofreram alguma alteração do DNA, ou em algum mecanismo que controla essa expressão genética. A carcinogênese é um processo complexo, multifásico, ou seja, há várias fases dela, e ela depende de fenômenos genéticos e epigenéticos, que culminam no seu surgimento de clones de células imortalizados que acabam adquirindo a capacidade de se multiplicar autonomamente ou acabam invadindo os tecidos ou algum órgão vizinho. A etiopatogênese das neoplasias. Os tumores, eles são entendidos como o resultado de agressões ambientais em um indivíduo geneticamente suscetível. Esses agressores, eles podem ser fatores genéticos ou componentes ambientais. E como alguns vírus também, acabam sendo esses agentes físicos, e também há algumas substâncias químicas variadas que podem acabar sendo esses agentes agressores. Vou falar um pouquinho agora dos genes e das neoplasias, onde essa proliferação e a diferenciação celulares, elas acabam dependendo de vários genes, cujo esse produto acaba estimulando a proliferação celular, controlam a proliferação dentro desses limites fisiológicos, acabam regulando a apoptose e também em algumas neoplasias o maior número de células pode acabar sendo devido à redução justamente dessa apoptose e também acabam envolvendo estão ligados no mecanismo de sequenciamento genético. Mecanismo epigenético no carcinogênese, que são alterações genéticas onde elas são independentes das modificações na sequência desse DNA, embora sejam transferidas para gerações seguintes, e esse mecanismo ele pode ajudar a compreender algumas alterações moleculares encontradas em vários tipos de cânceres. Temos dentro desse mecanismo o carcinogênese viral, onde muitos cânceres de humano e animais, eles estão associados à infecção por vírus, onde há vírus de DNA, que é associado a neoplasias diversas, tanto benignas quanto malignas. Temos a carcinogênese química, onde a gente acaba encontrando espalhadas pelo meio ambiente, pode ser tanto de alimentos quanto de compostos totalmente modificados pelo homem, e eles acabam atuando no DNA, causando mutações. Temos a carcinogênese por radiação, que são radiações excilantes,
que são a ultravioleta, ou ionizantes, que podem provocar tumores devido a essa exposição dessas radiações, que acabam sendo frequentes, né? E as radiações, elas provocam tantas mutações e também são capazes de provocar oncogênesis. Temos o crescimento tumoral. E esses efeitos locais, eles acabam dependendo em grande parte da sede e das dimensões desse tumor. E quando dentro ou nas proximidades desses canais ou dessas estruturas tubulares, as neoplasias benignas ou malignas, elas podem ocasionar algumas obstruções. E temos os efeitos sistêmicos, onde eles estão relacionados com algum distúrbio metabólico, devido à produção substancial tóxica ou de alguma ação fisiológica.